Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Júlia, bom dia, Poliana, bom dia, Lucas, bom dia, Vitória, bom dia, Samuel. Eu tô bem, Poliana, e você? Tudo bem, Diego, e você? Prova sexta-feira, tá? Esse conteúdo aqui, pessoal, vai cair na prova, tá? Oi, Caio, bom dia. Esse conteúdo é conteúdo de prova. Bom dia, Beatriz. Semana que vem, vocês já foram avisados, né? Não corrigi, Diego. Vai ter aula normal, né? A gente tem aula segunda e quarta. E o ponto da avaliação nacional, né? Vai ser convertido em ponto também de participação, tá? Então, o conteúdo que nós vamos ver na semana que vem. Bom dia, Tiago. Eu vou depois fazer algumas perguntas, chamando aqui pela lista, né? Da chamada, tá? E vocês vão responder para mim, tá? Se vai estar certo, se não vai estar errado, tá? Não importa, tá, pessoal? O importante é a participação de vocês e vai valer até 2 pontos, tá? No lugar lá da avaliação nacional. Então, a participação de vocês durante as aulas. Então, estejam aí com a apostila, tá? Dá vergonha não, Caio. Semana que vem, Pedro, tá? Na aula de segunda e na aula de quarta-feira que nós temos. Vou falar de novo, Fernanda. Vocês não fizeram avaliação nacional. Então, na avaliação nacional, vai valer até 2 pontos, tá? Vai ser como ponto de participação, além do ponto de participação que vocês têm na tarefa, tá? Na avaliação nacional, vai ser incluído o ponto da próxima semana. Isso, pergunta da apostila, né, Fernanda? Óbvio. Como é que eu vou fazer pergunta de um outro lugar, né? Que não seja da apostila. Então, aí eu vou perguntar da apostila, do conteúdo que nós vamos ver na semana que vem, tá? E isso vai ajudar vocês lá no ponto, que seria o ponto da avaliação nacional. Lembrando que vale até 2 pontos, tá? Então, não faltem as aulas, porque ainda não acabou, ok? Nós temos aula semana que vem ainda normalmente, a nossa segunda e quarta, ok? E essa participação vai ajudar vocês ali lá no ponto da avaliação nacional. Ela vai entrar lá nesse ponto, tá? Pode ser exercício da apostila, pode ser que eu faça assim, né? Pegue sem ser da apostila, mas diga ali, o conteúdo da apostila, entendeu? O conteúdo que nós estamos dando, eu reformulo uma pergunta assim na minha cabeça na hora e isso, da semana que vem, Pedro, tá? Segunda e quarta, nossa aula, as nossas aulas são segundas e quartas. Então, segunda e quarta a gente tá no normal. Ok? Aí eu vou fazer essas perguntas durante a aula do conteúdo que nós estivermos vendo. Tá? Ok? Não, Diego, participar. Se vai responder certo ou errado, aí a gente vai corrigir na hora. Então, o importante é a participação, que vocês também estejam com a apostila, tá? Para poder acompanhar.
Porque a gente sabe que esses pontinhos aí salva aí muito, né? Salva aí de uma recuperação bimestral, salva de uma recuperação anual, tá? Então, vamos ficar atentos aí, ok? Belezinha? Então, vamos abrir a apostila aí na página que está aparecendo aí para vocês. Página 34 e 35, certo? Vou fechar o chat aqui e vou começar, ok? Vamos lá, então. Então, páginas 34 e 35. Deixa eu preparar aqui, vamos embora. Ó, nós vamos falar sobre o emprego de pronomes pessoais retos e os pronomes de tratamento, tá? Pronome, vocês já aprenderam, né? Aquela classe gramatical. A gente fala pronome é aquele que substitui ou acompanha um nome. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar dos pessoais retos e dos pronomes de tratamento, ok? O pronome é uma classe gramatical que tem a relação com o substantivo, tá? Por que com o substantivo? Porque ele pode substituir o substantivo ou determinar um substantivo, ou também acompanhar um substantivo, certo? Então, vamos lá, tá? Num exemplo aqui, ó. João perguntou à mãe se ele poderia ir à casa do amigo. Ó, esse ele aqui, tá? Tá se referindo a quem? Tá se referindo a João, tá? Então, no caso aqui, ó, ele é um pronome substantivo. Por que é um pronome substantivo? Porque ele está, né? Ele está, como que se diz? Gente, fugiu a palavra aqui. Ele está substituindo, evitando, né? A palavra João, que ela seja repetida aqui, tá? Ele está se referindo a um substantivo, certo? Ele substitui um substantivo. Então, esse ele aqui, ó, se refere a João, ok? Então, eu chamo ele de pronome substantivo. Olha o segundo caso. Meu filho está na casa do amigo. Olha aqui, o meu, tá? Ele não tá, ele está se referindo, sim, a filho, mas ele não está substituindo. Ele está acompanhando esse substantivo filho aqui, tá? Ele acompanha. Então, ó, meu filho, certo? Então, quando ele acompanha, quando ele determina um substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo, ok? Então, ó, na primeira frase lá que nós vimos, o pronome ele substitui o quê? O substantivo João, tá? Por isso ele é chamado de pronome substantivo. Então, ele substituiu o substantivo João, tá? O ele quem? João, tá? Ele substituiu um substantivo. Já na segunda frase, tá? Ele não substitui, ele apenas acompanha o substantivo, determinando, tá? Então, meu filho, ele determina, meu filho, o filho é meu, certo? Então, ele não substitui o substantivo, ele apenas acompanha. Quando o pronome acompanha, quando ele determina o substantivo, tá? Ele é chamado de pronome adjetivo, certo? Tranquilos até aí? Aí, deixa eu ver, tem mais alguém para entrar aqui? Pronto. Tem mais gente. Pronto. Tá? Então, quando o pronome substitui o substantivo, eu chamo de pronome substantivo. Quando ele determina, quando ele acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo, tá? Se eu disser assim, olha, Maria não foi à escola, ela estava doente. Esse ela está substituindo o substantivo Maria. Então, ele é um pronome substantivo. Agora, quando eu digo assim, olha, minha mãe
foi ao supermercado, ó. Minha é um pronome possessivo, tá? Minha e mãe é um substantivo, não é? Ele está apenas determinando, tá? Ele está acompanhando esse substantivo. Então, ele é um pronome adjetivo, ok? Grifem aí, os pronomes pessoais são basicamente pronomes substantivos, já que substituem um nome na oração. Então, grifem. Os pronomes pessoais são basicamente pronomes substantivos, já que substituem um nome na oração. Eles indicam as pessoas gramaticais do discurso. Grifem aí também, tá? Então, ó, primeira pessoa, quem fala, tá? No singular, eu, e no plural, nós. Segunda pessoa é com quem se fala. Na segunda pessoa do singular, tu, e na segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa é de quem se fala, tá? Na terceira pessoa do singular é ele ou ela, e do plural, eles ou elas, tá? Então, esses aqui são os pronomes pessoais, ok? Então, a seguir, tá? Tem alguns casos de emprego dos pronomes pessoais retos e também de tratamento. Ó, emprego dos pronomes retos. Comumente, ou seja, comum, né? Os pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito da oração, tá? Então, olha aqui. Eles eram um grupo de amigos muito unidos, tá? Como é que eu faço para achar o sujeito de uma oração? Eu tenho que achar o verbo, né? Então, aqui o verbo ser, ó. Aí eu pergunto para o verbo quem, ó. Quem eram, tá? Eles. Então, aqui nesse caso, eles podem exercer também a função de sujeito da oração, tá? Tu e vós podem ser vocativos, tá? Vocativo, lembra, o chamamento, né? Quando eu digo, olha, João, né? Venha até aqui, certo? João é um vocativo. Então, ele pode também ser um vocativo. Ó tu, que sentiste pena, deixa-me, tá? Então, aqui no caso, ele está fazendo o papel de um vocativo, ok? Plural de modéstia, tá? O uso de nós em lugar de eu em situação formal para emitir opinião pessoal menos impositiva, dando a impressão de ser compartilhada pelos ouvintes ou leitores. Olha um exemplo. Ao ouvir o que ele dizia, não podíamos acreditar que aquilo era verdade, tá? Aqui na frase, tá? O locutor, ele empregou o verbo no plural, tá? Olha aqui, ele não usou nós podíamos acreditar, ele tirou o nós e usou apenas o verbo no plural, ok? Pronomes retos como objetos diretos. Então, olha lá. Na linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, tá? Que nós usamos diariamente, é frequente o uso dos pronomes retos, tá? Ele ou eles e elas ou elas, como objeto direto, tá? Embora isso não seja recomendado, pois devem ser usados pronomes oblíquos, tá? Mas na linguagem coloquial do dia a dia, ela é aceita, ó. Vi elas, né? Tá errado, tá? Qual seria o correto usar? Vi as, ok? No entanto, eles são permitidos quando antecedidos dos termos apenas, só e todo. Então, essa maneira aqui, ó, é errado, tá? Mesma coisa se você falar no singular. Vi ela ali na esquina, né? Não fica estranho, é feio falar assim, tá? Agora, se você usar essas palavrinhas aqui, ó, apenas, só e todo, tá? Aí é permitido, ó. Vi todas elas, tá? Lá na esquina, ok? Vi elas duas, certo? Então, aí é permitido, mas lembrando que é uma linguagem coloquial, tá? É uma linguagem nossa do dia a dia, não é a nossa linguagem formal, ok? Atualmente, o uso de voz é raro, né? Então, é raro a gente ouvir alguém dizer isso, né? Usar o pronome voz. Às vezes, ainda é empregado em discursos de modo cerimonioso, né? Quando há sujeito composto, em que um deles é a primeira pessoa do singular, é preferível colocar o pronome em último lugar da sequência. Então, grifem aí, ó. Quando há sujeito composto, né?
dois ou mais, em que um deles é a primeira pessoa do singular, é preferível colocar o pronome em último lugar da sequência, a não ser que seja uma ação desagradável ou que importe responsabilidade, devendo, nesse caso, ser o primeiro núcleo do sujeito. Olha um exemplo. Ana, Carlos e eu terminamos o projeto. Então, olha aqui, ó, tem o sujeito composto. Ana, Carlos e eu, tá? Terminamos o projeto, certo? Quando um deles é a primeira pessoa do singular, ok? Aqui no caso não, ó, Ana, não é ela, tá? Agora, ó, eu, Ana e Carlos atrasamos a entrega do projeto, certo? Na linguagem coloquial, ou seja, do dia a dia, é comum a gente usar gente, né? Agente, pessoal, separado, tá? Agente junto, agente penitenciário, é o agente da polícia, ok? Então, a gente usa agente em lugar de nós, tá? Isso na linguagem coloquial. Na linguagem formal, nós, ok? Nós fomos viajar ontem, tá? A gente costuma falar, ó, a gente foi viajar ontem, a gente assistiu aula hoje, a gente vai no cinema mais tarde, tá? Isso na linguagem coloquial é aceito. Na linguagem formal, não, tá? Nós devemos usar sempre aí o nós, ok? Dúvida aqui, pessoal, dos pronomes do caso reto? Deixa eu abrir o chat aqui. Pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Eles ou elas. Não. Pode até falar na sua linguagem do cotidiano, mas não é correto, tá? O correto é vi a, tá? Ou eu a vi ontem, ok? Agora, na linguagem coloquial, aí você pode falar, vai estar errado, tá? Posso prosseguir, então? Vou fechar aqui. O vós é usado, Pedro, na segunda pessoa do plural. Tá? Só que hoje não é muito usado. Tá? Só em discursos mais cerimoniosos, tá? Mas geralmente ele não é usado muito. Não que não seja correto usá-lo, é corretíssimo usá-lo. Mas as pessoas não têm esse costume hoje, tá? Então vamos lá para os pronomes de tratamento. São pronomes usados, grifem aí, para dirigir-se a quem se fala, né? Com quem eu estou falando. Ou seja, são da segunda pessoa, tá? No entanto, as formas dos verbos usados com eles são da terceira pessoa. Então vamos lá, olha lá. Vossa Excelência sairá agora, tá? Então, pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento na terceira pessoa, ou seja, né, de quem eu falo, né, de quem se fala, tem a forma sua em vez de vossa, tá? Então, ó, vossa eu uso ali na segunda pessoa. Na terceira pessoa, eu vou usar sua. Perguntei a sua excelência sobre isso, mas ele não me respondeu, tá? Então, ó, eu estava falando sobre a excelência, ó. Perguntei a ela sobre isso, mas ela não me respondeu, tá? Tá na terceira pessoa, porque eu estou dizendo de quem eu falei. Agora, quando eu estou falando com a pessoa, ó, Vossa Excelência sairá agora, é a segunda pessoa, é com quem eu falo, ok? Geralmente, os pronomes de tratamento são empregados para tratamento formal e cerimonioso também, tá? No entanto, o pronome você perdeu essa característica, sendo empregado como forma de intimidade em situações informais, normalmente em substituição a tu. Peraí só um minutinho, deixa eu fechar a janela aqui, que tá barulho.
Pronto. Tá? Então, pronomes de tratamento são empregados para tratamento formal, tá? E cerimonioso, tá? O pronome você, ele perdeu essa característica, tá? Ele é empregado como forma de intimidade em situações informais, tá? Normalmente, ele substitui o pronome tu, tá? Agora aí, os pronomes senhor, senhora e senhorita, eles expressam o quê? Respeito ou uma cortesia, tá? Ó, o senhor fará a palestra na próxima semana, né? Então, esses pronomes são indicados em sinais de respeito, tá? Em sinal de respeito. Há pronomes de tratamento em que são empregados de acordo com a posição social, tá? Olha aqui alguns deles, tá? Quando eu uso Vossa Alteza, tá? Para príncipes e duques, tá? Ou princesas também e duquesas, tá bom? Vossa Majestades, reis e rainhas. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Vossa Excelência, autoridades do governo, tá? Presidentes, senadores, governadores. Vossa Eminência, cardeais. Vossa Santidade, Papa. E Vossa Senhoria, pessoas de cerimônia, tá? Ok? Dúvida aí, pessoal? Um conteúdo bem tranquilinho, tá? São apenas pronomes do caso reto e pronomes de tratamento, tá? Então, essa tabelinha aqui, ó, é só vocês estudarem ela, tá? Quando eu uso o pronome de tratamento, a abreviação dele e qual a posição das pessoas, né? Em quais casos eu devo usar esse tipo de pronome de tratamento, tá? Dúvidas aí? Tranquilo? Então, beleza, ó. Abram aí na página 43. Isso, ele é usado hoje para intimidade, para, né, você não vai usar, vamos supor, é uma pessoa mais velha, uma pessoa que você não conhece, você não vai falar você, né? A gente costuma usar senhor, senhora ou senhorita, mas aqui no caso a gente acaba usando você, né? Quando a pessoa é mais jovem, né? E mesmo que a gente não tenha uma intimidade, a gente dirige-se a ela como você, né? Vamos lá, então, página 43 aí, tá? Vamos aí fazer as atividades. Podem fazer começar aí do número 1 e até aonde der, tá? Quem for terminando vai me dando um ok. E na hora que faltar uns 6 minutinhos por aí, eu, eu começo a correção, tá? Ou se vocês terminarem antes, a gente começa a correção, tá bom? Até onde der, Pedro. Eu vou encher minha garrafinha, já volto, tá? O chat está aberto, qualquer dúvida só perguntar aqui no chat. Eu já respondo, já volto.
Pronto? Alguma dúvida? Vou corrigir, Diego. O que der para corrigir, tá? A segunda pessoa, Pedro, segunda pessoa, no singular é o tu e no plural é o vós. A segunda pessoa é com quem eu indica com quem eu falo, tá? Ambiguidade é quando uma frase ela tem duplo sentido, algo que eu digo tem duplo sentido e fica ambíguo. Então, Pedro, respondendo a segunda pessoa, ó, primeira pessoa é quem fala, segunda, com quem eu falo, e terceira é de quem eu falo. Pessoal, acho que ninguém. Bom, eu não. Eu vou começar a corrigir hoje. Eu terminei do 6º ano. Prova do livro ninguém deixou de fazer, não, né? Sim, sim, não, pessoal, estou perguntando quem deixou de fazer, tá? Se alguém não fez. Fala, Ana, pode escrever aí. Ah, agora eu não me lembro, não. Não me faz pergunta difícil. Final de ano, tanta coisa. Senhor?
para indicar respeito. Senhor, senhora, senhorita. Oi, dona Maria Galinari, tá sumidinha? Ah, Ana Paula, eu não vou ficar fazendo isso agora não, tá? Prova do livro é prova do livro, agora é hora de aula, tá? Depois eu vou corrigir e vou ver. Já terminou de fazer os exercícios? Pessoal, posso começar a corrigir? Então, beleza. Então, acompanha a correção direitinho para não ter que ficar voltando, tá? Porque aí atrasa tudo. Vamos lá. Número 1. Indique a qual substantivo se refere o pronome destacado nas frases a seguir. Pedro e Mariana adotaram 2 cachorrinhas. Elas haviam sido abandonadas pelo antigo dono. O ela aí se refere a quem? Ao substantivo cachorrinhas. Perguntei à minha filha sobre a viagem, mas ela ainda não sabia se iria. E se ela está se referindo a quem? Filha. Bruno fez uma bela declaração a Clara, ainda que ele não tivesse ensaiado. Isso, o pronome ele se refere ao substantivo Bruno. Leia a tirinha do Armandinho a seguir e responda as questões 2 a 4, de 2 a 4. Por que o modo como Armandinho emprega os pronomes de tratamento produz efeito de humor? Vamos lá, Léo. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Então, por que o modo como Armandinho emprega os pronomes de tratamento produz efeito de humor? Ele está usando aí de maneira adequada? Ele está falando com o pai dele, né? E isso, ele está empregando os pronomes de maneira errada, né? Porque ele não está falando, ele não está usando o pronome de acordo com a posição social da pessoa com quem ele está falando. Ele está empregando os pronomes de maneira errada, tá? Ele não está usando de acordo com a posição social de seu interlocutor, ou seja, da pessoa com quem ele está falando. Ele está falando com o pai dele, né? Poderia usar o senhor, né, em respeito, ou você. 3. Relacione os pronomes de tratamento mencionados na tirinha à pessoa adequada. Reitor de universidade. Vossa Magnificência. Presidente da República. Vossa Excelência, letra A. E rei, letra C, Vossa Majestade. Tá? Então ficou B, A e C. B, A e C. 4. Se Armandinho substituísse vossa por sua, ele estaria fazendo uso correto dos pronomes de tratamento?
Sim ou não? Explique. Tá bom, Maria Eduarda, tranquilo. Se ele substituísse o vossa por sua, estaria correto? Não, né? Não estaria correto. Por quê? Isso, ele está falando, né, com alguém. Então tem que usar a segunda pessoa. E o sua, né, eu só uso na terceira pessoa. Tá, Diego, só completa aí que o sua, o pronome sua, é usado para a terceira pessoa, tá? Só completa aí. Número 5. Leia as frases a seguir. O pai comprou um bolo para a sobremesa. O pai comprou ele para a sobremesa. O pai comprou-o para a sobremesa. A substituição de um bolo por um pronome é adequada nas duas últimas frases? Nas duas últimas. Não, só é adequado na terceira frase. O pai comprou para a sobremesa. Isso, comprou, tá? Por quê? O pronome pessoal do caso reto, que é ele, então, ó, só é adequada na terceira frase. Escrevam aí, só é adequada na terceira frase. Vírgula. Só é adequada na terceira frase, vírgula, pois o pronome pessoal do caso reto, pois o pronome pessoal do caso reto, aí vocês vão colocar entre parênteses aí, ele. Pois o pronome pessoal do caso reto, entre parênteses ele, não pode ser objeto direto. Ponto final. Ok? Número 6. O autor lançou mão de recursos linguísticos que auxiliaram na retomada de informações dadas, sem repetir textualmente uma referência. De novo, vou repetir, pessoal. Só é adequada na terceira frase, estou repetindo assim, vírgula, pois o pronome pessoal do caso reto, entre parênteses, ele, não pode ser objeto direto. Vamos lá. A número 6, qual a alternativa que é? Letra C. Tá? Referir-se a Rubem Braga e a Nelson Rodrigues usando igual recurso de articulação textual. A número 2, Lucas, está acabando o tempo aqui, ó. Vamos ver aqui. Por que produz efeito de humor? Porque ele usou o pronome de maneira inadequada. Devido à posição social do seu interlocutor. Ele estava falando com o pai dele, não precisava usar dessa maneira tão formal.